Tudo se inicia quando Augusto segurou o frasco de perfume com firmeza e sussurrou para si mesmo que, cedo ou tarde, Renata seria dele. Mesmo que não fosse por vontade própria. Seu olhar sombrio carregava um plano perverso. Ele pensava em surpreendê-la, apagá-la por um instante e se aproveitar dela. E o melhor de tudo, quando Jerônimo descobrisse, a odiaria para sempre. Um sorriso frio se formou em seus lábios. Na fazenda bonita, Renata terminava de se arrumar diante do espelho. Respirou fundo e tentou afastar os pensamentos sobre sua mãe. Precisava olhar para o futuro. Jerônimo a amava e, em breve, seriam pais de gêmeos. Tentou se concentrar no lado bom da vida. No instante seguinte, seu celular vibrou sobre a penteadeira. Era Augusto. Ao atender, ouviu a voz dele perguntando sobre Gonçalo e Fina. Com calma, explicou que sua mãe havia sido sentenciada a uma ala psiquiátrica e que seu pai já estava em casa se recuperando. Augusto, por sua vez, percebeu a frieza na voz dela e questionou por que estava tão distante. Renata foi direta, preferia que ambos mantivessem distância. Augusto, irritado, garantiu que descobriria o motivo daquela atitude. Ela, então, pediu para se encontrarem apenas para devolver o anel de compromisso. Mas ele se recusou a aceitar. Disse que aquele anel era dela e que em breve, tudo seria esclarecido. Enquanto isso, Álvaro entregava um papel para Leôncio com uma lista de instruções detalhadas. Ele deveria seguir o plano enquanto Álvaro saía para buscar Carina. Leôncio ficou nervoso. Temia ser descoberto e apanhar. Álvaro, no entanto, garantiu que ninguém desconfiaria dele e ordenou que seguisse com a missão. Antes de sair, pegou um par de óculos de um homem qualquer e os colocou, tentando se disfarçar. Na empresa, Honório recebia um cliente e explicava que Gonçalo não estava disponível no momento devido ao atentado. O homem, preocupado, perguntou sobre seu estado de saúde. Honório o tranquilizou, afirmando que, graças a Deus, a bala não atingiu nenhuma região fatal da cabeça e que logo ele estaria recuperado. O cliente revelou que preferia tratar do assunto diretamente com Gonçalo, mas decidiu adiantar a conversa. Honório se mostrou interessado, e o cliente revelou sua proposta: desejava se tornar sócio da empresa. A declaração pegou Honório de surpresa, deixando-o pensativo. No mesmo instante, Matias chegou e interrompeu a conversa. Honório pediu que se sentasse, e o cliente aproveitou para elogiar Matias pela palestra na conferência. O jovem empresário ficou lisonjeado, mas surpreso com a proposta. Na mansão, Regina se aproximava de Roberta, arrependida por ter falado tão abertamente sobre a sentença de Fina. Não queria causar mais sofrimento, sabendo o quanto aquilo a afetava. Afinal, por anos, Roberta acreditou que Fina era sua mãe. Roberta, por sua vez, confirmou que aquilo ainda doía, mas precisava manter a mente ocupada. Revelou sua intenção de trabalhar na empresa Monterrubio. Regina sugeriu que ela fosse para o centro e ficasse mais próxima dela, mas Roberta recusou. Lá, lidaria com mulheres que não queriam seus filhos, e isso a machucaria profundamente, pois sabia que nunca poderia ser mãe. Regina se sentiu culpada por tocar no assunto e prometeu que Gonçalo a apoiaria. Minutos depois, receberam uma carta de Gonçalo pedindo que Honório fosse informado sobre a vontade de Roberta trabalhar na empresa. Roberta agradeceu,
sentindo um pouco de esperança. Enquanto isso, na fazenda, Manuela ajudava Lázaro a ajustar sua roupa. O nervosismo estava estampado em seu rosto. Ele não conseguia parar de mexer na gola da camisa. Manuela riu, dizendo que ele precisava aproveitar cada momento, pois Karina não fugiria do casamento. Mesmo assim, Lázaro fechou os olhos e pediu a Deus para que nada desse errado. A ansiedade aumentava a cada minuto. O momento mais esperado estava prestes a acontecer, e ele mal podia esperar para ouvir o padre dizer que podia beijar sua noiva. Já no povoado, Jerônimo desabafava com Carlos sobre a gravidez de Marina. Ele sabia que Renata estava profundamente abalada com a situação, e isso o destruía por dentro. Queria compartilhar com ela a emoção de ser pai, mas não podia. Carlos sugeriu que ele conversasse com Marina, pois era a única pessoa com quem poderia falar abertamente sobre isso. Jerônimo concordou, mas Carlos foi direto ao ponto. Perguntou se ele ainda sentia algo por Marina. Jerônimo, sem hesitar, negou. Carlos olhou para o lado e notou Marina chegando com Larissa. Avisou Jerônimo e saiu discretamente para resolver outras coisas. Larissa também se afastou, deixando Jerônimo e Marina sozinhos. Ele perguntou sobre a gravidez, e Marina respondeu que tudo estava bem, apesar do choque de esperar gêmeos. Ele quis saber se ela havia decidido ficar no povoado, mas Marina confessou que ainda não sabia. Precisava pensar no que era melhor para seu futuro, não apenas no presente. No quarto, Matilde e Alzira ajudavam Karina a ajustar seu vestido de noiva. A felicidade e a ansiedade se misturavam no olhar dela. Pouco depois, Renata entrou e elogiou sua beleza. Alzira, então, comentou que Renata também devia ter ficado linda no dia do seu casamento. Sorrindo, Renata confirmou. Matilde, por sua vez, ficou pensativa e emocionada. Era a única que ainda não havia se casado. Renata percebeu e tentou animá-la, dizendo que Carlos a amava muito. Karina concordou, e em seguida, agradeceu a Renata por estar ali, mesmo com todos os problemas que estava enfrentando com sua família. Renata segurou sua mão com carinho e garantiu que, nos momentos bons e ruins, sempre estaria ao lado daqueles que amava. Lá fora, Manuela tentava acalmar Lázaro, que estava visivelmente ansioso. De repente, ele avistou um carro se aproximando e, sem hesitar, disse que era o juiz. Apressado, foi até a entrada para recebê-lo, sem sequer perceber que na verdade, se tratava de Álvaro. No quarto, Manuela entrou apressada, informando que o juiz havia chegado. A excitação tomou conta do ambiente, e todas ficaram ainda mais nervosas. Karina, no entanto, pediu um momento a sós. Precisava agradecer a Deus por aquela bênção. As outras saíram, respeitando seu pedido. Assim que ficou sozinha, Karina fechou os olhos e fez sua oração. Enquanto isso, na sala, Marina chegou e encontrou Renata. As duas se olharam e sem querer, notaram que estavam vestindo roupas muito semelhantes. Renata ficou surpresa com a presença de Marina e não escondeu seu espanto. Marina, com um olhar firme, confirmou que estava ali e lembrou que só fazia parte da vida dela por escolha de Renata. Confusa, Renata quis entender o que ela queria dizer. Marina não hesitou e foi direta, pediu para que ela não contasse nada sobre sua gravidez, mas Renata não cumpriu. Contou tudo para Jerônimo.
Renata, séria, afirmou que apenas seguiu sua consciência, pois ele tinha o direito de saber que teria filhos. Admitiu que a situação era desconfortável para todos. Marina concordou, mas disse que graças à honestidade de Renata, agora precisava seguir em frente e encarar a realidade. Algum tempo depois, Renata procurou Jerônimo e questionou por que ele não avisou que Marina iria ao casamento. Ele, surpreso, afirmou que não sabia de nada. A conversa rapidamente se tornou uma discussão, e Renata confessou que tudo estava sendo muito mais difícil do que imaginava. Jerônimo tentou acalmá-la e prometeu que faria o possível para manter Marina afastada. Mas Renata, realista, disse que isso nunca aconteceria. Marina sempre estaria presente, assim como os filhos que estavam por vir. Afinal, ela era a mãe deles. Na empresa, Matias e Adriana discutiam a proposta do cliente interessado em se tornar sócio. Adriana achava a ideia interessante, já que os únicos herdeiros eram ela e Matias. Quando se casassem e tivessem filhos, não poderiam garantir que eles teriam interesse no negócio. Por isso, considerava positivo ter outra pessoa envolvida. Matias concordou e disse que precisariam tomar uma decisão. Afinal, aquele homem também não tinha filhos. Adriana sugeriu que para seguir com o plano, precisavam convencer seus pais. Brincando, perguntou quem sairia vitorioso nessa discussão. Matias sorriu e disse que se ela falasse com Gonçalo do mesmo jeito que falava com ele, com certeza conseguiria o que queria. Afinal, já tinha convencido Matias a amá-la pelo resto da vida. Na mansão, Constanza se despedia de Gonçalo antes de sair para o centro. Ele, com um sorriso sincero, escreveu que estava feliz por ela estar ali. Constanza, emocionada, disse que Regina era a cunhada com quem sempre sonhou. Regina, grata, agradeceu a presença de Constanza e disse que a ajuda dela era essencial, especialmente enquanto cuidava de seu marido. Constanza garantiu que eles formavam uma equipe e que sempre os apoiaria. Sabia que Regina enfrentava dificuldades vivendo naquela casa. Regina confirmou e disse que sentia a energia divina em cada canto, mas logo faria algumas mudanças para renovar o ambiente. De volta à empresa, Honório avisou Adriana e Matias que falaria com Gonçalo sobre a proposta do possível sócio. Adriana afirmou que aguardaria a resposta do sogro. Matias, notando a forma como ela se referiu ao pai dele, comentou que era a primeira vez que ela o chamava assim. Adriana riu e disse que chamá-lo de Sr. Gonçalo parecia muito formal. Honório sorriu e disse que ele adoraria ouvir aquilo. Em seguida, se despediu. Matias aproveitou o momento e confessou que adorou ouvir Adriana se referir ao pai daquela maneira. Então, a beijou com carinho. Enquanto isso, César caminhava pelos corredores da empresa e sem avisar, bateu na porta da sala. O barulho repentino fez Adriana e Matias se sobressaltarem. César entrou sem cerimônia. Matias, educado, perguntou se deveria deixá-los sozinhos, mas César pediu que ficasse. Ele tinha um convite importante para fazer. César anunciou que seu restaurante estava prestes a ser inaugurado e queria Matias presente. Adriana ficou surpresa com a rapidez da abertura. César explicou que seu pai ajudou com todos os preparativos. Matias aceitou o convite e comentou que sabia que Julieta também estava envolvida. Disse, ainda, que sabia que ela e César estavam se aproximando.
César confirmou e sorriu antes de se retirar. Quando César saiu, Adriana quis saber como ele estava se sentindo. César, com um brilho nos olhos, garantiu que nunca esteve tão bem. Disse que estava em paz com seu pai, feliz com sua vida e animado com o restaurante. Adriana, preocupada, perguntou sobre os desmaios. César a tranquilizou, afirmando que o medicamento receitado pelo médico estava funcionando bem e que os sintomas haviam diminuído consideravelmente. Com um sorriso sincero, ele confessou que, pela primeira vez em muito tempo, se sentia verdadeiramente feliz. Emocionado, abraçou Adriana, sentindo-se grato por tudo o que havia conquistado. No casamento, Karina caminhava até Lázaro com um brilho no olhar. Ele sorriu ao vê-la e disse que ela era a mulher mais linda do mundo. Karina retribuiu o olhar, afirmando que era a mais feliz. Álvaro, mantendo sua postura firme, ordenou que chamassem as testemunhas para assinar os papéis. Enquanto isso, Augusto dirigia pela estrada, perdido em pensamentos. Ele não queria forçar Renata a nada, mas sentia que não tinha outra escolha. Subitamente, ouviu um pedido de socorro vindo da estrada. Parou o carro e se aproximou do homem caído. Ao ver a fisionomia dele, perguntou quem era e o que havia acontecido. O juiz, visivelmente machucado, explicou que foi atacado por um homem que roubou suas roupas e fugiu com seu carro. Augusto franziu a testa, perguntando quem teria feito isso. Com dificuldade, o juiz respondeu: Dr. Álvaro. Ele ainda estava vivo. Na fazenda, Leôncio aproveitou a movimentação e saiu sorrateiramente de um dos carros, pronto para agir. De volta ao casamento, Álvaro chamou Karina para assinar o documento. Quando ela se aproximou, ele sacou uma arma e a pressionou contra sua cintura. Com voz ameaçadora, disse que havia deixado claro que ela não se casaria com mais ninguém. Karina ficou paralisada pelo medo. Tentou reagir, mas Álvaro a agarrou, deixando todos ao redor em choque. Na cadeia, Branca levou Josefina até a sala do diretor. Ele a observou com desconfiança e quis saber o motivo de sua presença ali. Branca sorriu e explicou que estava apresentando Fina, uma mulher muito rica. Insinuou que se ele a ajudasse, ela não hesitaria em dividir sua fortuna com ele. O diretor olhou para Fina e perguntou se era verdade. Ela confirmou com um olhar frio e calculista. De volta ao casamento, Karina, em pânico, implorava para Álvaro não machucar Lázaro. Jerônimo tentou intervir, avisando que a polícia já estava em seu encalço. Mas Álvaro estava determinado. Não ficaria sem Karina. Lázaro tentou avançar, mas Álvaro disparou um tiro, obrigando Carlos a puxá-lo para fora da linha de fogo. Com Karina sob seu domínio, ele a levou até um carro onde Leôncio já estava esperando para dirigir. O veículo arrancou rapidamente, deixando todos atordoados. Quando os homens correram para os carros, perceberam que estavam sem as chaves. Sem outra opção, Lázaro montou em um cavalo e partiu em perseguição. No escritório, Jerônimo pegou o telefone e ligou para o delegado, relatando o sequestro. Em seguida, entrou em contato com o diretor da prisão de Álvaro, exigindo apoio imediato. O diretor garantiu que tomaria providências. Jerônimo, enfurecido, disse que queria Álvaro atrás das grades e Karina de volta sã e salva. Pouco depois, Renata chegou e viu a aflição no rosto de Jerônimo.
Ele explicou que estava acionando a polícia e os responsáveis pelo presídio. Indignado, confessou que não entendia como teve coragem de salvar a vida daquele homem. Renata, angustiada, revelou que se sentiu impotente ao ver Álvaro levar Karina diante deles e temia pelo pior. Jerônimo respirou fundo, frustrado. Renata o segurou pelas mãos e garantiu que estavam juntos nessa. Enquanto isso, Marina era levada para casa pelas mulheres da fazenda. Subitamente, sentiu uma leve contração e quis ir embora, mas elas insistiram que esperasse. Matilde, aflita, culpou-se por ter falado demais com Leôncio, achando que havia contribuído para o que estava acontecendo. Manuela tentou acalmá-la, dizendo que aquilo não era culpa dela. Hermínia, preocupada, comentou que Karina devia estar apavorada. Dentro do carro, Karina estava desesperada. Tentava argumentar com Álvaro, pedindo que não fizesse nada com ela. Ele, com raiva, disse que ela o trocou por um miserável como Lázaro. Afirmou que ela era sua esposa e que nunca a deixaria escapar. Karina então se voltou para Leôncio, implorando por ajuda. Mas Álvaro riu e deixou claro que só ele dava as ordens ali. No retrovisor, percebeu que estavam sendo perseguidos. Cavalos e carros avançavam em alta velocidade. Na fazenda Bonita, Jerônimo avisou que partiria imediatamente para a perseguição. Pediu que Renata ficasse atenta a qualquer novidade. No mesmo instante, Matilde entrou apressada, dizendo que Marina não estava se sentindo bem. Jerônimo correu até ela. Marina minimizou o problema, dizendo que era apenas um pequeno sangramento, mas Larissa insistiu que ela precisava de repouso. Jerônimo exigiu a verdade, e Marina admitiu que se fosse um descolamento de placenta, teria que se cuidar. Preocupado, ele pediu o contato do ginecologista dela. Olhou para Renata, buscando apoio, e ela concordou que era melhor não arriscar. Na fazenda Cruz de Amor, Augusto estava furioso. Álvaro estava vivo, e isso mudava tudo. Ele se perguntava quem poderia tê-lo ajudado. Talvez Jerônimo. Isso explicaria por que Renata o considerava um assassino. A perseguição continuava intensa. Álvaro, nervoso, sacou a arma e Karina entrou em pânico. Suplicou para que ele não atirasse em Lázaro. Mas Álvaro, implacável, disparou várias vezes. Lázaro foi atingido e caiu do cavalo. Carlos e Ezequiel viram a cena e ficaram desesperados. Jerônimo, ao telefone, tentava contato com o ginecologista de Marina, mas foi informado que ele estava em cirurgia. Marina insistiu que estava bem e que só precisava de um carro para ir embora. Larissa, no entanto, lembrou que aquilo poderia ser perigoso. Renata, mesmo desconfortável com a situação, concordou que o melhor era esperar. Jerônimo assentiu e saiu. Em outro ponto da estrada, Álvaro ordenou que Leôncio parasse o carro. Com uma expressão sombria, tirou uma garrafa e ofereceu bebida a Leôncio. Sem suspeitar, ele aceitou. No instante seguinte, Álvaro apontou a arma para suas costas. Leôncio arregalou os olhos, implorando para que não o matasse. Mas Álvaro não hesitou. Engatilhou a arma e sorriu cruelmente. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.